somente palanques, mas precisamos de uma posição séria, porque milhares de pessoas estão sofrendo, passando necessidade. Por quê? Porque está acontecendo esses impasses. Então, pedimos a todos os senadores, os deputados federais, que vocês venham se posicionar de forma veemente, para que nós venhamos apresentar nas comissões desta casa e que nós venhamos apresentar no plenário um projeto de lei e que seja votado em caráter de urgência, que nós possamos, de fato e de direito, desenvolver o marketing multinível nesse país. E quero parabenizar a todos os representantes, diretores de empresas de marketing multinível que fizeram presente a esta sessão, essa audiência pública, porque isso mostra que nós queremos um marketing multinível livre para todos. É por isso que nós organizamos as entidades e as associações, porque nós queremos a legitimidade e a organização da classe. E nós não iremos aceitar por parte da imprensa ou por alguns órgãos deste país querer nos criminar, querer simplesmente nos rotular como os bandidos, porque nós iremos veemente buscar os nossos direitos. E é por isso que associações estão organizadas nesse parlamento, porque entendem que é desse parlamento que emana toda a lei desse país. É desse parlamento que tem que fazer justiça. E nós queremos, em caráter de urgência, que seja feita justiça a todos os operadores de marketing multinível desse país, e que venha resguardar, e que as empresas possam ser resguardados os seus interesses em trabalhar com o marketing multinível nesse país. Então essa é a minha fala e essa é a colocação que nós queremos fazer. E vamos estar abertos, colocando a aprovação do projeto de lei que regulamenta o marketing multinível e, se possível também, que eu acho importante, uma agência reguladora do marketing multinível. Sabemos que nós se sustentamos com a questão da tecnologia. Constantemente a tecnologia evolui e uma agência seria fundamental nesse processo de observar os avanços dos tempos e estar regulamentando através de resoluções. Não precisaríamos estar sempre fazendo emenda na Constituição. Essa é a nossa fala. Muito bom. E agora, então, para a gente concluir o nosso trabalho de hoje, reunião, ao meu ver, altamente produtiva, com muitos esclarecimentos e que com certeza nos dará entendimentos para a gente construir este marco regulatório tão esperado. Mas nós temos agora ainda respostas a serem dadas, e uma foi questionamento do deputado Silvio Costa, que fez um questionamento ao João Francisco da Bebom. Por isso eu gostaria de passar ao senhor João Francisco o microfone para que o senhor faça dê a resposta ao deputado Silvio Costa. Por favor. Obrigado, presidente. Doutor Silvio. Talvez hoje uma confusão de perguntas. Eu entendi que o trabalho de hoje foi uma movimentação das pessoas e da própria imprensa. E a imprensa tem dito para todos o quanto de valores foram retidos. Nas contas que estão na Caixa Econômica hoje, que é da Bebom, a imprensa diz 300 milhões de reais preso. Não são 300 milhões. São 315 milhões que foi tirado do nosso caixa. A pergunta que eu respondi ao senhor foi quanto ao imposto sobre o lucro líquido. O imposto sobre o lucro líquido, realmente eu vou contar na minha contadora. O percentual. Presidente, por favor. Doutor João, o senhor tem uma base lá em Indaiatuba, né? Tem, uma base de monitoramento. Então, lá nessa base de monitoramento, o senhor tem a quantidade de pessoas envolvidas na Bebom, no Brasil. Tem. O senhor sabe quantas são? 217 mil pessoas. 217 mil pessoas. Eu vou dizer que essas pessoas recebam uma remuneração média de R$200. Está razoável? Mês? É mais. 300? Vamos fazer um acordo, R$300 mês? Só deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sim, mas porque eu quero chegar lá. Claro, claro. Eu só quero complementar a sua própria pergunta. Concluir, eu queria... Isso. Se eu tiver que devolver hoje todos os pacotes às pessoas, eu devolvo com 174 milhões. Quanto? 174 milhões. Eu tenho 315 milhões preso. O senhor devolve com... Devolvo. Com 174 milhões,
eu reembolso todas as pessoas que um dia acreditarem em nós. Pode falar agora? Por favor, só para... Olha, deputado Silvio. Não, doutor... Inclusive, isso está no material que eu deixei com a comissão. Então, deixa eu só fazer... Presidente, por favor. Pois não, senhor. Só fazer uma conta com o senhor. Claro. Com todo respeito, eu não estou aqui para acusar ninguém. Estou aqui para... Bom, olha o seguinte, por favor. eu quero falar. Veja bem. Eu acredito que o doutor O senhor me disse que é uma remuneração média de R$300, isso, ok? Isso. E que o senhor tem 212 mil pessoas, não é isso? 217 mil. 17 mil. 217 mil versus R$300 dá 64 milhões mês. Preste atenção na conta agora. 64 milhões mês. Essa remuneração é uma remuneração contratual de 12 meses. 12 meses multiplicado por 64 milhões daria 720 milhões ano. 12 vezes. Aí o senhor vai me dizer agora. O senhor não está considerando os valores de monitoramento mensal, que a partir dessa instalação dos equipamentos, que seja 1 milhão, dá mais 80 milhões de faturamento mensal, durante 36 meses. Então, e o dinheiro que nós temos, um minutinho, por favor, o senhor me acusou, acho que eu posso me defender. Claro. Se eu tenho dinheiro hoje, pagando todo mundo, e compro mais 3 milhões de rastreadores, eu tenho um faturamento de 240 milhões por mês, durante 36 meses. Então isso significa o quê? Aonde está a pirâmide financeira se eu dependo exclusivamente do meu faturamento sobre monitoramento para dividir o meu lucro com essas 217 mil pessoas? Mas doutor, eu vou chegar lá. Doutor, cada divulgador desse... Não é divulgador, é um microempreendedor. Vamos lá. Cada microempresário desse aluga da sua empresa quantos rastreadores mês? Eu tenho um microempresário que está com mais de 600 rastreadores instalados em sua frota. Eu quero saber, em média, eles alugam quanto mês? Eles têm o direito de alugar 20, 5 ou 10. Eles que decidem. Se eles não quiserem alugar, então, o senhor está me dizendo, eles podem utilizar. Então, o senhor está me dizendo aqui que o senhor aluga no mínimo 1 milhão mês, não é isso? Não estou dizendo isso. Eu tenho cliente para mais do que isso. Mas, eu tenho cliente mais do que isso. está fazendo conta, doutor, por favor. Tá. Não 1 milhão mês, é razoável 1 milhão mês de aluguel? Olha, se eu conseguir, doutor, alugar 1 milhão mês de rastreadores, tá? Eu vou ter 12 milhões de rastreadores, eu vou ser a maior empresa do mundo. Eu estou torcendo para isso. Então o senhor aluga quantos, cidadão? Em média por mês? Bom, doutor, eu tenho você 1 milhão... Eu tenho... O senhor não deixa eu falar. Fala. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Nós temos dinheiro para comprar 3 milhões de rastreadores. Eu não preciso de mais ninguém na rede. Eu preciso que a justiça me libere o meu dinheiro. As pessoas que se sentirem incomodadas podem pedir o cancelamento da venda e eu devolvo o dinheiro para eles, não tem problema. Ele não está feliz. Eu não posso ter ninguém feliz. Eu acredito que a Telexp é a mesma coisa. Tá bom, o senhor me responde agora? Eu respondo. Deputado Silvio, em média, só para concluir, em média, quantos rastreadores mês o senhor aluga? Quantos? Se o senhor me liberar meu dinheiro, nos próximos 60 dias eu consigo colocar no mercado 3 milhões de rastreadores. Não, doutor, o senhor, na sua época, quando a empresa estava Vivinha da Silva, quanto por mês? 1 milhão. Quando a minha empresa tinha dinheiro, 1 milhão. O senhor ganhava 1 milhão de rastreadores mês? Nós estamos enviando hoje 5 mil a 12 mil equipamentos por dia. Lamento informar, a gente vai ficar conversando aqui até meia-noite, mas diferente da Telex Free, o senhor não vai me convencer. Esse negócio da Bebom tá troncho. E se Deus quiser, a gente vai instalar essa CPI, que CPI é diferente. CPI você quebra sigilo bancário, CPI você pode pedir para prender, CPI é diferente. Essa conversa sua não está aprumada. Então o senhor pega aqui os documentação que foi entregue e tenta entender. Papel cabe tudo. Bom, não está aprumada. Está encerrando minha frase. Deputado Silvio, está entendido então? Não, senhor, veja bem. A prerrogativa... por favor, só um pouquinho. Olha, o problema é o seguinte. O doutor Silvio não está sendo
Não está sendo parcial, não está sendo, o senhor está sendo imparcial. Eu lhe perguntei quanto o senhor alugava por mês, o senhor disse que não alugava. Deputado Silvio, nós não podemos extrapolar no objetivo desta audiência pública. Olha, nós já temos informações. A Bebom apoia a CPI. Eu tenho certeza que vai ser uma comissão imparcial, tá? Todos os nossos microempreendedores no Brasil estão de acordo com a CPI. Se tiver algum aqui, acredito que não vai estar contra, tá? E nós estamos à disposição. Doutor, eu queria entregar esse material para o senhor. É um material que demonstra toda a sustentabilidade do nosso negócio, também desenvolvido por pessoas altamente qualificadas que entendem do assunto. Eu acho que nós temos aqui já bastante esclarecimento, bastante material. Nós vamos encaminhar esse material lá aos parlamentares que se interessam por este assunto. Vamos encaminhar a nossa consultoria para que façam também uma avaliação do que está aqui consignado. Eu entendo, me parece que as respostas já foram suficientemente esclarecedoras, tanto da Telex Free quanto da Bebebon. Não sei se tem alguma consideração ainda a ser feita, eu gostaria que a fizesse. Tem algumas informações que o doutor... Por favor, mais 2 minutinhos, nós temos as informações finais que o doutor João Francisco dará a todos nós. Eu acho que elas são importantes, oportunas, que farão parte, inclusive, do relatório desta audiência pública, que farão parte dos estudos que faremos para poder construir um marco regulatório do marketing multinível. Então, por favor, doutor Francisco. Primeiro, o doutor Renan perguntou sobre um questionamento da ABF, a Sociedade Brasileira de Advertising, da nossa empresa. A nossa marca está na ABF, é uma empresa que foi analisada por uma comissão de ética que entende do assunto, e nós prestamos os devidos esclarecimentos à comissão de ética. Ela realmente questionou o que era, se nós éramos pirâmide ou não. Porque nós somos acusados de ser uma pirâmide, eles quiseram saber, porque eles não vão manter dentro do processo dele uma empresa que pratica um crime. E é uma associação respeitada internacionalmente. Perguntou também se nós temos seguro, se a empresa quebrar, o seguro pagaria. Nós não temos, mesmo porque nós nunca nos preocupamos com isso. Nós nunca nos preocupamos em fazer um seguro, nunca procuramos uma seguradora que pudesse garantir a nossa base, mesmo porque nós conhecemos, confiamos e acreditamos no processo. Nós fizemos um seguro profissional para que, se algum instalador de uma franquia nossa espalhada no Brasil, inclusive em Recife, na cidade do ilustre Dr. Silvio, fizer alguma instalação errada e der algum problema, uma pane, essa seguradora pagaria todas as despesas. É um seguro profissional. Isso é para proteção de franqueados e do próprio usuário. Então nós não temos seguro de proteção contra a quebra de empresa. Mesmo porque eu não acredito que existe aqui alguém, ou mesmo no Brasil, que cria uma empresa de 17 anos, se o doutor Silvio não sabe disso, de mais de 20, se eu não me engano, ou 19, tá? Com o intuito de quebrar. Eu acredito que mesmo a Telex Free sendo uma empresa nova, quando ela foi criada para beneficiar milhões de pessoas. Acredito também que o doutor Silvio está sendo tendencioso, tá? E ele não está ouvindo a razão. Ele está querendo transformar uma coisa legal numa coisa ilegal. Então isso ele vai responder devidamente, acredito que para a CPI. Porque essas informações que ele deu não foram informações imparciais, foram informações tendenciosas. Eu dei uma resposta para ele, ele inverteu a resposta. Quando eu disse para ele que não sabia o percentual de recolhimento de imposto sobre o meu lucro líquido, ou lucro líquido das empresas nossas, ele disse que eu falei que só tinha R$50. Não, 315 milhões bloqueados. E a justiça determinou, eu só posso movimentar na minha conta R$50. 99% do plenário entendeu isso. O doutor Silvio está nesse 1% que deve ser só ele. Doutor João Francisco, nós entendemos a sua explicação. O deputado Silas quer fazer algumas considerações rapidamente, e nós também precisamos comer alguma coisa, né? Que ainda não dá. Precisamos nos alimentar também. Mas esse é o ritmo da casa. Para nós que estamos aqui, já estamos acostumados a ficar algumas horas ou até dias sem refeição. Agora vocês aqui devem estar aí sentindo a falta, né? O estômago está começando a reclamar. Deputado Silas, por favor.
Bem, pessoal, não é nenhuma pergunta que eu vou fazer, mas é uma afirmação. Eu tenho a impressão que, independente dos contratempos, os senhores devem ter percebido que o objetivo da audiência pública ele foi alcançado. E foi alcançado quando o presidente da empresa Telex Free disse que nunca viu tanto deputado na vida dele. Ele não viu nada, porque aqui não tinha nem 10% dos deputados. Eu queria que tivesse aqui os 513. Aí Vossa Senhoria deveria ficar mais feliz ainda, porque eu quero dizer para o senhor que o objetivo dessa audiência, e aí isso de certa forma nos deixa constrangido, não era inquirir ninguém, mas era esclarecer as pessoas. Mas até as perguntas mais adversas devem ter respostas, porque esclarecia. Eu tenho a impressão que pela ansiedade do momento, a gente cria esse confronto que para os senhores pode representar uma autodefesa, mas vocês não vieram aqui se defender de nada desse. Então eu queria dizer para vocês, como disse na minha fala mais uma vez, que essa casa, que os deputados que aqui estão presentes, nenhum deles tem interesse em jogar contra o Brasil, e jogar contra os senhores é jogar contra o Brasil. Portanto, eu encerro pedindo desculpa naquilo que foi excedido ao ilustre expositor que aí está agora na tribuna, porque eu acho que tudo tem um limite da coerência e do constrangimento, e não é esse o nosso objetivo. Deus abençoe a todos e contem conosco. Com essas considerações do deputado Silas, o pastor também quer fazer um breve comunicado das suas considerações finais, por favor. Bom, presidente, eu reitero que saio tranquilo pelo fato de não ver os representantes como bandidos ou marginais, nem tampouco as empresas marginalizadas. Esperamos que tudo chegue a um consenso para o bem de todos. E aproveito a oportunidade para fazer com muita sinceridade os agradecimentos a Vossa Excelência pela forma como conduziu esta reunião de forma imparcial, certo? Respeitando, considerando a todos. Isso faz parte da sua índole. Parabéns. Eu me sinto lisonjeado em poder lhe prestar esta homenagem, até porque eu também faria o contrário se não fosse. Eu tenho que agradecer a gentileza do pastor Eurico. Na realidade, eu acho que nós avançamos muito. De uma grande interrogação que existia até hoje, às 10 da manhã, nós já temos uma série de caminhos a seguir para elucidar, para transformar, para efetivamente autenticar o que é marketing multimídia e para desautorizar multinível e para desautorizar o que é pirâmide financeira. Eu acho que nós temos um compromisso parlamentar de tratarmos dessa matéria, construindo uma normatização que possa efetivamente premiar os bons empresários, os bons representantes e excluir os pilantra picareta que fazem disso um benefício pessoal. Obrigado a todos, uma boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. O deputado...